Nós estamos recebendo o ministro Fernando Pimentel na nossa casa e o presidente Olavo, presidente do Sistema FIEG, presidente da nossa casa, presidente do SESI e do SENAI, que estão aqui, mais nosso jornalista de Belo Horizonte, Gustavo, deputado Gabriel, deputado Margarida, o prefeito está acabando de chegar aqui em Juiz de Fora, aqui na nossa região, na nossa casa, e nós estamos à disposição dos senhores para responder as perguntas que, por acaso, vocês tenham a fazer para mim e para o presidente Olavo sobre o desenvolvimento industrial e de Juiz de Fora na nossa região. Por favor, fique à vontade. Ministro, eu só pedir para vocês se identificarem o nome e o veículo, por favor. meu nome é Camila, sou repórter de economia da Tribuna de Juiz de Fora. Pois não. Bom dia. O senhor está participando do primeiro ciclo de palestras sobre o desenvolvimento industrial regional, né? Gostaria de saber como é que o senhor avalia a indústria regional, Juiz de Fora e Zona da Mata, a potencialidade da indústria e o que o governo pode fazer e tem feito para otimizá-la. Tá certo. Bom, primeiro, eu estou participando de fato como convidado da Federação das Indústrias de Minas Gerais, o presidente Olavo, aqui no caso o Campolina, que é o presidente da regional da Zona da Mata. Esse é o primeiro do ciclo e eu fiz questão de estar presente pela importância do evento, né? Nós precisamos, de fato, Por favor, prefeito. estimular... Prefeito. Só um minuto, eu continuo já já. Como vai? Tá bom, querido? Tudo bem? Ei, prefeito. Tá bom? Senta aqui conosco. Senta aqui, Bruno. Vamos lá aqui. Senta aí. Nós estamos no aguardo lá, por isso que nós Pois atrasamos é, mas daqui a um pouco a gente tempo, teve sim. que vir direto, porque nós atrasamos. O voo chegou atrasado. Bom, estou continuando aqui a responder a Fabíola. Mas, hein, Fabíola, então eu fiz questão de participar desse primeiro, dada a importância do evento em si, porque nós precisamos, de fato, começar a discutir desenvolvimento regional, retomar essa discussão em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e em função também da importância da Regional Zona da Mata, né, para o Estado, para a Federação das Indústrias, mas para a economia do Estado, para a economia do país. Eu acho que a indústria de Juiz de Fora e da Zona da Mata está vivendo um momento importante. Quer dizer, novas possibilidades estão se abrindo com os investimentos de infraestrutura que estão anunciados e começando a ser destravados agora, né? Nós vamos ter a duplicação finalmente da 040 até Brasília, né? Nós estamos, e isso é uma questão que nós vamos discutir também aqui nesse evento, estudando a possibilidade de retomar o projeto do contorno ferroviário de Juiz de Fora, extremamente importante para a cidade e também para viabilizar esse modal. Juiz de Fora já tem um porto seco, tem um aeroporto que já está sendo utilizado, mas que pode ser reformado, remodelado, está previsto no plano de aeroportos do governo federal. Então, as perspectivas são muito boas, porque destravando esses gargalos estruturais, dada a posição estratégica da Zona da Mata, né, no contexto do econômico brasileiro, e a indústria que já existe aqui, que pode ser revitalizada e potencializada, eu acredito que nós vamos ter uma perspectiva muito boa de crescimento para os próximos anos. Mais alguém? Senão nós descemos e começamos a pagar. Mais alguma pergunta? Qual para mim a importância desse ciclo de palestras? O que pode ser feito de resultado concreto no sentido de otimizar a nossa indústria e a indústria da Zona da Mata também? Não tem a menor dúvida. Esse projeto Rota do Futuro é um projeto da Federação das Indústrias, apoiado pelo SEBRAE, pela VB Comunicações, com o apoio da Fundação João Pinheiro. E essa presença do ministro aqui é a primeira das ações que nós estamos fazendo no Estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza absoluta que, a partir de hoje, e com a presença do ministro, e com as propostas que o prefeito Bruno tem a fazer, tem a colocar, Juiz de Fora terá uma linha diferente. Nós teremos uma dinâmica diferente. Eu acho que hoje esse projeto Rota para o Futuro está começando um futuro aqui e agora. Esse futuro passa pelo Bruno Siqueira, prefeito da nossa cidade, pelo ministro Pimentel, pela Federação das Indústrias e por todos que estão participando dessa ação. É uma cidade que vai ser diferente, com propostas diferenciadas, que o ministro pode nos apresentar, pode ajudar a nossa cidade e podemos realizar ações que não foram feitas no passado, mas uma trajetória diferente para a indústria de Juiz de Fora, para a indústria de Minas e para que todos nós tenhamos a convergência de empregar melhor,
de termos uma cidade de futuro e de ter estabilidade econômica e social muito melhor do que temos hoje. Além disso, Renato Miranda, Jornal do Dia, ontem nós tivemos uma conversa com o Francisco Camorina e ele afirmava que a indústria aqui da região ela tem dificuldade de competir com o produto importado, principalmente China, Turquia, enfim, ele citou uma série de exemplos. Qual seria a política do governo federal para amenizar esse tipo de situação? A indústria brasileira, toda ela, tem hoje esse problema. Nós temos que retomar a competitividade da nossa indústria. Nos últimos anos, o avanço dos produtos asiáticos, né? Não é só a China, mas outros países da Ásia também, no nosso mercado foi muito grande. Isso tem a ver, evidentemente, com o câmbio, que agora está num patamar, eu diria, mais competitivo do que no passado, e tem a ver com a necessidade da própria indústria se modernizar. Então, o governo tem feito um grande esforço para isso, os industriais estão acompanhando isso. Nós temos, posso dar um exemplo, no caso da indústria automobilística, por exemplo, nós fizemos um novo regime automobilístico, que é o Inovar Auto, que está beneficiando, inclusive, aqui a região de Juiz de Fora e da Zona da Mata em função da Mercedes. A reativação da Mercedes tem a ver com o novo regime automotivo. E o novo regime automotivo pretende o quê? Dar condições de competitividade à indústria automobilística. Estou dando o exemplo da automobilística porque tem aqui uma fábrica importante, que é a Mercedes, e que com certeza será uma alavanca muito forte para o crescimento, não só dela, mas dos seus fornecedores no futuro. Então, nós estamos oferecendo incentivos fiscais, redução de tributos, financiamentos de longo prazo. Para quê? Para que a indústria traga nova tecnologia, produza com conteúdo nacional, com conteúdo local em percentuais mais elevados do que no passado e possa ser produtora de carros competitivos não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional. Estou dando esse exemplo para mostrar que é possível sim retomar a competitividade e enfrentar esses gargalos, essas defasagens que a economia brasileira ainda tem. Além, obviamente, das ações de defesa comercial, né? Dos procedimentos antidumping que nós temos feito na área, por exemplo, de confecções, de têxtil. Nós estamos estudando agora novas medidas nessa direção. Então, o mundo se tornou um mundo, do ponto de vista comercial, muito agressivo, o mercado está muito agressivo. A crise na Europa tem facilitado isso, porque como lá você tem uma indústria muito forte que não consegue vender no mercado europeu, você tem uma oferta grande de produtos que são exportados para o mundo inteiro a preços baratos. Então, além da Ásia, nós temos uma competição também hoje com a indústria europeia. Tudo isso são desafios para nós, mas está sendo enfrentado e eu acho que a gente vai conseguir um bom resultado a partir desses anos. É o que eu falei, né? No caso do automobilístico, por exemplo, nós temos redução de impostos importantes. O que nós fizemos foi uma recalibragem do IPI, né? Para aqueles produtos que são 100% importados, o IPI é mais alto. E para aquilo que é produzido no Brasil, o IPI gradativamente vai sendo reduzido à medida em que aumenta o conteúdo nacional da produção. Isso no caso do regime automotivo. Mas o regime automotivo é uma espécie de modelo para todos os outros segmentos. Então o Estado está trabalhando, o governo está trabalhando nessa direção. Oi. Pedro, do jornal Tempo. Duas perguntas. A primeira é sobre a expectativa de alguns investimentos que a gente aguarda na definição. A Foxconn em Ribeirão das Neves, que algumas montadoras de veículos também em Ribeirão das Neves, que tem essa associação. A segunda pergunta é um pouco da sua história política, uma pergunta particular. A gente fez uma série de reportagens sobre a retirada dos camelôs do centro de Belo Horizonte, e você foi citado como o prefeito principal responsável por essa ação. 10 anos depois, visto por todos como uma ação que beneficiou os agricultores populares. Queria que você comentasse as dificuldades daquela época, esse balanço que você faz disso. Tá. E a segunda pergunta, a terceira, na verdade. A segunda que virou a terceira. Se já é fato, você já admite publicamente a pré-candidatura ao governo de Minas. Não, vamos começar pela última, então, que é mais fácil. Veja bem, candidatura é só o ano que vem. Eu sou ministro, estou aqui como ministro, nós não estamos tratando desse assunto. E as candidaturas são definidas pelos partidos. O meu partido só vai discutir isso no próximo ano. Aliás, esse ano, no final do ano,
nós vamos escolher nova direção partidária, vai ter um processo interno de votação de diretórios, então isso tudo está muito longe, nós não estamos tratando disso. Então, só o ano que vem nós vamos nos preocupar com essa questão. Agora, as outras duas. A questão dos investimentos que você mencionou, eles estão em andamento. O Ribeirão das Neves é um município muito pobre, né, do lado de Belo Horizonte, é um município que precisa muito da entrada de empresas ali para oferecer empregos. E a boa notícia no caso de Ribeirão das Neves é que já há um empreendimento em curso, né? A fábrica está sendo construída, que é a fábrica da SIX Semicondutores. É uma indústria de ponta, vai gerar empregos de qualidade ali no município. A Foxconn ainda está em processo de negociação para a composição acionária final da empresa, eles estão estudando ainda o plano de negócios, está um pouco atrasado, mas enfim, é um investimento importante, nós não temos ainda a previsão de quanto que ele seria. Ele não será em Ribeirão das Neves, é naquela região, mas não, acho que não é no município de Ribeirão das Neves. Então, tentando atrair outras empresas para aquela região. A segunda coisa que você perguntou, que é a questão da retirada dos ambulantes em Belo Horizonte, de fato foi uma ação, quando eu era prefeito, foi uma ação importantíssima, mas ela não foi uma ação isolada. Nós tínhamos um programa que chamava-se Centro Vivo, que era o programa de revitalização do centro da cidade, né? Uma ação importante foi essa da retirada, mas ele tinha outras ações, um reforço da iluminação pública, reforma de praças e logradouros públicos, de calçadas, e esse conjunto de ações levou a redução muito grande do índice de criminalidade no centro de Belo Horizonte, que estava muito elevado, e uma revitalização expressiva, hoje reconhecida por todos. Então esse é um programa que, de fato, eu fui personagem dele e me deixa muito feliz. Eu espero que a cidade continue investindo nessa direção. Vinícius. Pois não. Mara Bianchetti, do Jornal Diário do Comércio, BH. Pois não. Voltando rapidamente a essa questão aí da concorrência com os importados, que a gente sabe que vem assolando diversos setores, alguns como a siderurgia, o têxtil e meios de capital, seguem reclamando ainda e pedindo novas medidas, novos incentivos. Nesse sentido, tem algo a sendo trabalhado para esses setores? Não, veja, eu diria para você o seguinte, a questão dos importados não é uma questão exclusiva do Brasil, né? Hoje todas as economias têm esse problema. Nós temos um desequilíbrio no mercado mundial porque consolidou-se um polo industrial na Ásia, liderado pela China, que tem condições de produção muito mais baratas do que o restante do mundo. Então, isso é verdade no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, tá? Nós não vamos enfrentar isso, não é correto enfrentar isso fechando as nossas fronteiras aos produtos importados. Isso seria um erro. A não ser, obviamente, com as ações de defesa comercial, quando você caracteriza que existe uma concorrência desleal, né, o chamado dumping. Você vende o produto abaixo do preço de produção para conquistar mercado. Isso aí é uma prática condenada pela OMC e o Brasil combate isso com os instrumentos necessários. Mas, tirando isso, nós sempre vamos ter essa presença de produtos industrializados que vêm de outros países, às vezes a custo mais barato. Como é que uma economia sadia, uma economia de mercado, como a economia brasileira, em um país tão grande, tão diversificado, pode enfrentar essa questão? Aumentando a competitividade da sua indústria. Para isso, o governo tem trabalhado com medidas muito efetivas. Vou citar duas para você ter uma noção do que eu estou falando. Primeiro, o governo desonerou os tributos sobre a folha de pagamentos para 42 setores e o objetivo é chegar a todo o setor industrial da economia brasileira, né? Então, isso significa uma redução importante do custo do trabalho e coloca a indústria nossa em condições de competir com o importado. Mais recente, a presidenta anunciou, e já está valendo esse mês, a redução das tarifas de energia elétrica. Importante para as famílias, para os consumidores, mas muito mais importante ainda para as indústrias. Pode chegar a 30% no caso das indústrias. É outro fator de redução de custo que possibilita a nossa indústria competir com o importado. Então, são medidas estruturais como essa que vão fazer a diferença. Porque se nós formos trabalhar segmento por segmento, aqui você atende de uma forma, ali você atende de outra. Numa economia tão diversificada como a brasileira, nós não vamos dar conta do recado. Eu diria que nós estamos no bom caminho, né? A economia brasileira está recuperando a competitividade, os empresários estão fazendo a sua parte, o seu esforço, o governo também, e agora é acreditar que a coisa funciona. Nós somos, o Brasil, o terceiro ou quarto maior mercado do mundo para qualquer produto que você tomar.
Qualquer produto que você pensar, desde grampo de cabelo até avião a jato, o Brasil é o terceiro, às vezes o segundo. Cosmético, por exemplo, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, perto só para os Estados Unidos. Então, um mercado deste tamanho atrai o interesse das indústrias do mundo inteiro. É por isso que nós temos que ter competitividade na nossa indústria para dar conta do nosso mercado. Isso é uma conquista do povo brasileiro, nós vamos defendê-lo. Por favor, ministro, vamos combinar mais duas uma, perguntas? Porque tem uma plateia aqui esperando todos ansiosos. E lá vai ter mais pergunta prefeito também, lá embaixo. Né, e lá vai ter pergunta. E lá tem muita pergunta ainda. Pois não, querido. A gente teve a convenção recente da Conferência de Promoção de Caminhões. Sim. A gente está com a instalação de um centro de distribuição da Fiat, que vai fazer um desembaraço, né, todo aqui na cidade. Porto Seco, Tem esse plano, né, de incentivo ao setor automotivo e a gente está se tornando meio que um polo, né? Não, já é, né? Eu queria saber se tem algum investimento, alguma montadora que pode vir para cá. Pode vir, pode. Eu não quero falar sobre isso, porque se a gente anuncia antes da hora, pode pode matar. Né? Mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que a gente tem consultas de montadoras interessadas em vir para Juiz de Fora, mas eu não quero falar ainda nomes, porque seria, enfim, criaria uma expectativa antes da hora. O prefeito está acompanhando junto conosco. A própria Mercedes, e aí não vou cometer nenhuma indiscrição em dizer, nos consultou já formalmente sobre a possibilidade de voltar a produzir automóveis também, dentro do novo regime automotivo, que é o Inovar Auto, né? Eles não tomaram essa decisão, mas fizeram uma série de consultas e tem gente do nosso ministério trabalhando com eles para ver as condições. Por que eu estou dizendo isso? Porque os concorrentes da Mercedes no mercado de automóveis estão vindo para o Brasil. A BMW foi habilitada agora e vai anunciar dentro de mais alguns dias, talvez semanas, uma fábrica de automóveis no Brasil, em Santa Catarina. Como ela é a principal concorrente da Mercedes no segmento de carros premium, carros de luxo, eu acho que a Mercedes está se mobilizando para reagir a isso. Está cedo ainda, eles só fizeram uma consulta, mas os sinais são muito positivos. E tem outras montadoras estudando. Dentro desse espírito que você falou, que Juiz de Fora, de fato, já é um polo dessa indústria e tende a ser cada vez mais. Tá bem? Podemos ir? Oi. Pois não, Pedro. O senhor falou da duplicação da 040 e uma série de medidas relacionadas ao usuário de infraestrutura foram feitas alterações nas regras do jogo. A presidente Dilma insistiu muito em uma regra que era a duplicação em até 5 anos. E os empresários questionaram muito esse tempo, inclusive pela ambição do governo de duplicar 10 mil quilômetros por rodovia. Essa regra, eu queria saber como que fica essa regra específica. Pode ter alteração e para quanto tempo? Eu não sei te dizer, não é uma área afeta ao meu ministério diretamente, né? O caso da 040, o edital foi colocado e depois foi retirado para ser refeito, tanto a 040 quanto a 381. O que eu entendo é que esse edital vai ser adaptado a essas novas condições que vieram aqui para mim. Obrigado, porque eu não ia lembrar nunca de cabeça. As novas condições financeiras de concessão de rodovias e ferrovias. Vocês viram que mudou, né? As condições mudaram agora. Para as novas concessões, já o prazo mudou de 30 para 35 anos, a carência aumentou, o juro diminuiu, a taxa de retorno aumentou. Como os editais da 040 e da 381 tinham sido colocados na rua antes dessas mudanças, eles, obviamente, foram recolhidos, porque senão você teria um desequilíbrio, né? Concessões novas mais atraentes e a 040 e a 381 menos atraentes. Para não acontecer isso, o governo retirou o edital, vai refazer. Eu entendo que provavelmente vai ser na linha desses que estão vindo agora. A nossa torcida é para que venha rápido, né? Eu espero que ainda esse semestre os editais sejam recolocados. Dessas duas rodovias, são as mais importantes para Minas, né, no momento. Vamos descer lá? Muito bem, vamos lá ao teatro. Obrigado, viu, gente? 2 andares.